tem de ser rejeitado. O armamento militar, o arsenal atômico é um produto do capitalismo na fase imperialista. Os Estados Unidos testaram a bomba depois que o Japão já estava praticamente derrotado e a Alemanha já tinha se rendido. Por isso, há um problema que é o armamento atômico de Israel. E isso é um fator de incentivo do armamento atômico do Irã. E por trás estava, de um lado a Federação Russa, depois da desintegração, que alimentou o Irã, e os Estados Unidos, que armou Israel. Eu acredito que este ponto ele é necessário no debate, para que não ficamos apenas na descrição dos massacres. Vão ter muitos massacres no Oriente Médio. Se as massas trabalhadoras, se os operários, se os camponeses não se unirem contra as próprias burguesias no Oriente Médio em luta pelo socialismo. Não há saída no Oriente Médio que não seja o socialismo. Na fase de desintegração do capitalismo que impera a barbárie, Israel tem que ser um Estado expansionista, obrigatoriamente expansionista, sabe, para viver? Não para viver militarmente, para viver economicamente. Ele tem que ser colonialista. Ele é obrigado a fazer isso. E as lutas pelas fronteiras vão se agravar no Oriente Médio porque há necessidade de expansão das fronteiras. E água. Essa é uma disputa que tem a ver, de um lado, a formação histórica do Oriente Médio pela sua constituição na fase já do capitalismo monopolista, quando era uma região atrasada e que até hoje existem governos que são monárquicos, nem repúblicas burguesas são. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto da atualidade é que, com o desenvolvimento da crise do capitalismo, o imperialismo tem que saquear a região, tem que dominar, tem que manter o controle das fontes de energia, e vão jogar uma nação contra a outra. Iraque entrou em guerra com o Irã, impulsionado pelos Estados Unidos, que primeiro esteve do lado do Iraque e depois bandeou para o lado do Irã. Estas guerras, estas lutas, elas não poderão ser resolvidas simplesmente porque são bons vizinhos ou porque estão dispostos ao diálogo. Enquanto as forças econômicas que levarem uma nação contra a outra, essas forças econômicas não forem claramente levantadas, denunciadas, e haja uma luta, uma unidade completa do Oriente Médio contra a intervenção do imperialismo na região, ou há uma unidade das nações oprimidas contra os Estados Unidos e a Inglaterra, não haverá possibilidade de haver um desenvolvimento harmônico na região. Obrigado. Agora a gente vai fazer o seguinte: o caminhamento é abrir a palavra ao plenário, para que algumas pessoas que queiram fazer colocação ou perguntas o façam, e em seguida a gente retorna para a mesa para que os debatedores, enfim, os apresentadores de seus artigos façam então as suas últimas colocações. Eu só vou pedir, tá certo, devido ao adiantado da hora, para que a gente não
termine, não é, esse debate que está sendo tão rico, com o plenário esvaziado, que as pessoas sejam, se possível, breves. Então eu vou controlar o tempo das falas, eu estou pensando em dar aqui 2 minutos e, se necessário, mais um para as intervenções do plenário, e depois, no retorno, a gente também faz isso, para que a gente não termine aqui tão isoladamente. Então, ali tinha uma pessoa inscrita, depois Leonardo. O do Costa do Corno ou do Costa do... Para dar para a mesa é melhor. De Costa para... Bom, eu vou aqui me limitar a algumas observações pontuais. Eu não vou entrar, digamos, no debate diretamente, que eu acho que ele já foi, assim, bastante suculento. Claro que teria muito mais que se debater. Mas tem algumas coisas que eu acho importantes e precisas, principalmente de ordem histórica. Porque sem compreender a história, né, Aline, dificilmente a gente acerta contas do presente. É preciso entender a história. Bom, a primeira coisa... Oh, meu Deus. Simone, você. Tá. Olha, não é nem paternalismo, muito menos gozação. Tem maior simpatia, maior respeito, assim, por uma jovem, aguerrida, militante trotskista. Eu lembro meus tempos aí de 40 e tantos anos atrás, quando eu debatia com os trotskistas, sempre afiadíssimos de marxismo, né? Os trotskistas, que eu tenho muito respeito, quero dizer, mas me lembram muitos protestantes do cristianismo, sabem exatamente onde estão um versículo, página, folha de Marx, se conseguem. E eu tive muita oportunidade de debater na época que os trotskistas eram formados por famílias. Família Abramo, Cláudio Abramo, Lélia Abramo, etc. Depois a família Fausto, que ainda tem o Boris Fausto, o Rui Fausto, o De Fiore, o Barão, enfim. A gente tinha debates assim, muito interessantes do ponto de vista teórico. Com todo respeito, inclusive respeito à militância trotskista, que é muito firme, mas uma coisa é Trotsky, outra coisa são os trotskistas. Algumas observações de ordem histórica muito importantes, que foram até começadas pelo meu amigo Gershon, mas não foram muito claras. A União Soviética, ao contrário do que você afirmou, não foi nenhum erro, e muito menos foi criticada pelos partidos comunistas de todo o mundo quando ela apoiou a criação do Estado de Israel. Apoiou de maneira política, transformando numa parte ideológica. Quando Gromyko, em 1947, faz um discurso, o discurso mais brilhantemente sionista que foi feito foi André Gromyko, embaixador da União Soviética na ONU. Os movimentos comunistas apoiaram sim, porque a colocação da União Soviética era que o advento do Estado de Israel, nas suas componentes de origem socialistas, progressistas, revolucionárias, inclusive historicamente dentro de Israel, era um elemento anticolonialista dentro do Oriente Médio. Foi por isso que a União Soviética, de maneira coerente, naquele então, apoiou. E os partidos comunistas apoiaram, ao contrário do Pacto Germano-Soviético, que este sim causou. Quanto aos trotskistas, só para te dizer uma coisa histórica em relação a isso, para tomar cuidado com esse anti-stalinismo e anticomunismo. Tem que ser, claro que Stalin tem que ser uma figura criticável, mas não pode se jogar fora, no caso, os ex-países socialistas, a criança junto com a água suja. Durante a guerra, logo no começo, antes do assassinato de Trotsky, claro, vou chegar rápido, o Partido Trotskista norte-americano levou tão a fundo e tão radicalmente o seu antissovietismo e o seu anti-stalinismo que, quando os Estados Unidos não estavam ainda decididos a entrar na guerra, havia alguns pela neutralidade, outros de entrar na guerra, mas não estavam decididos, o Partido Trotskista norte-americano
fez parte do esforço de guerra para os Estados Unidos não entrar na guerra. Pelo contrário, entende? Não entrar. Chegou a fazer disso um cavalo de batalha. Trotsky teve que mandar um interventor, que por coincidência, acaso eu fui procurar, ele conhecia ele velhinho, chamado Roger Hanson, que tinha uma revista que eu te recomendo você procurar, de Militant, que ele simplesmente dissolveu o Partido Trotskista norte-americano. Então eu preciso muito cuidado quanto a esse aspecto. Bom, eu vou resumir, tá? Também uma correção histórica, se me permite, professor, em relação ao Irã. Aliás, uma pequena discordância. Esperar a Revolução Socialista, que as massas, operários camponeses se unam para fazer revolução, para ter então a paz no Oriente Médio, é compactuar com a carnificina, com os assassinatos, com as coisas que estão acontecendo lá, com as mortes de ambos os lados. Claro que não é simétrico, evidentemente, mas existe, os povos ambos querem a paz. O mesmo Hamas, o mesmo povo de Gaza que votou em Hamas, numa enquete, 78% quer a paz e concorda na existência de um Estado de Israel, desde que reconhecida o Estado palestino. É contraditório. Só que o Irã, não esqueça, como posição anti-imperialista, anticolonialista, importante, tem que ser tomado em conta, mas o Irã não tem essa posição progressista que a gente quer ver. Tem que ver as contradições também. Tá? Por quê? Já que estamos falando nas massas organizadas, etc., os ayatollahs foram responsáveis pela dizimação dos partidos populares, revolucionários, socialistas e comunistas. Assassinatos. É importante ter presente. Nada mal se recuperar ao mesmo tempo Clausewitz e também o Maquiavel. Finalmente, aqui termino, meu caro Gershon Crispo, estou triste com você, meu querido amigo, porque você mudou de ideia. Você avisou que talvez mudasse. Você não vê possibilidades ou não quer mais 2 estados para... Não, eu falei. Então, desculpa. 2 estados para 2 países. Você que é fundador, junto com Arbex e com tantos outros aqui, de 2 estados, é a única solução. É a única solução, meu caro Valdo. Martin Buber também já queria um estado, a Schomer também queria um estado binacional, muitos queriam um estado nacional. Não é possível. Nem os palestinos veem viável um estado uninacional. Até por um motivo muito simples. Vou baixar aqui do marxismo, da filosofia, dizer o seguinte: quando 2 famílias estão no mesmo apartamento e não se dão, separa. Tem que separar. Os inimigos têm que separar. É preciso 2 estados, o reconhecimento do Estado palestino viável, e a única forma, nas fronteiras de 67, devolução de todos os territórios ocupados, com pequeníssimas retificações, digamos, de comum acordo, ao lado de um Estado de Israel com segurança reconhecida, que se termina a ocupação, que é a primeira coisa, okay? Mas a única solução são 2 estados para 2 países divididos. Infelizmente seria muito interessante, mas é a única forma que se vê hoje para se alcançar a paz naquela região. Obrigado. Eu só vou pedir que as próximas pessoas procurem mais ou menos se ater no tempo, porque senão a gente vai sair daqui tarde. Eu acho que o debate é importante, mas a gente pode inclusive fomentar. Agora o próximo é o professor Léo. Os alunos perguntam? Oi? Os alunos perguntam? Sim, está aberto. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Massucci, sou professor de Direito Penal aqui da casa, diretor da ProPuc também. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que
eu não gostaria de enxergar as pessoas como inimigas, né? Tenho um profundo respeito pelo povo judeu, tenho muitos amigos, não gostaria de fazer essa justificativa antes de fazer a pergunta, acho desnecessária, mas eu aproveito o gancho para dizer, nas palavras do Gershon, que é só com o convívio mesmo que nós aprendemos a enxergar o outro como pessoa. Então, convivendo, árabes, judeus, negros, orientais de todo gênero, é que a gente passa a enxergar as pessoas como pessoas, coisa que todas elas são, né? E apenas para pegar também a fala do professor Erson, eu também vejo que os interesses econômicos guiam as políticas do Oriente Médio, mas o preconceito e a discriminação são o veículo, o veículo preferido, são o veículo preferido para essa dominação. Então, tanto de um lado quanto de outro, há o estímulo à discriminação e o preconceito. Com isso, eu só queria fazer uma pergunta que, sem dúvida, é uma espécie de provocação ao professor Franklin. Professor Franklin, a pergunta seria a seguinte: por que será que a Inglaterra não bombardeia casas em Belfast que abrigam núcleos terroristas? Por que a Espanha não bombardeia Bilbao, que também seguramente abriga núcleos terroristas? Será que eles são maus estrategistas ou a vida de civis europeus vale mais do que a vida de civis orientais? Não, eu vou propor o seguinte: como são muitos inscritos, eu vou abrir, terminar as falas, e aí eu abro para as pessoas responderem, tá? Porque senão nós vamos prolongar aqui, dá muito tempo. Então, em seguida, a aluna ali. Pode falar daqui? Pode, mas era bom. Tá bom, desculpa, gente, eu vou ter que ler, porque senão eu me perco, mas... Que nem o Franklin falou anteriormente, aqui não se trata, basicamente uma analogia do que acontece, do que está acontecendo não só no Oriente Médio, mas no mundo. Uma pessoa defendendo o Estado de Israel e todos os outros com um discurso antisionista. Ver um judeu falar de um jeito, ver um judeu defendendo seus direitos incomoda. Desse jeito todo mundo ficou incomodado quando o professor Franklin falou. É muito notável que incomoda quando um judeu tem voz ativa. Diferente de quando um israelense ataca o próprio Estado de Israel. Não ataca, mas condena os atos israelenses. Como o Gershon falou, que condenando os atos de Israel. O problema, que eu enxergo pelo menos, é que ele está condenando os atos de Israel num apelo à paz. Simplesmente é isso, não é um apelo, não é condenatório ao Estado de Israel, mas é uma tentativa de que se faça a paz. E eu acho que essa é a principal diferença nessa questão, nesse dilema inteiro. Que os israelenses querem a paz e querem a vida, não a destruição. Por isso mesmo que trocam um soldado, uma vida, por 400 terroristas. Porque esses 400 terroristas soltos, eles vão atentar para a destruição do Estado de Israel. E se a gente não tiver, se o Estado de Israel não tiver exército que esteja protegendo qualquer tipo de ideal que seja, não haverá nem povo judeu, nem Estado de Israel. Agora, o aluno lá que está com uma blusa preta e com desenho. Eu queria primeiro fazer uma pergunta assim meio retórica e colocar sobre uma limpeza étnica de que eu acho absurda. E a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre limpeza étnica foi de uma pessoa chamada Haj Amin al-Husseini. Não sei se a pessoa aqui tem conhecimento dele. Ele foi mufti de Jerusalém e às vésperas da guerra ele saiu
ele foi para as ruas e pediu para que os próprios árabes fugissem, porque eles seriam mortos pela Ganá, por quem é que seja dos judeus. Então ele foi a primeira pessoa a pedir para que os árabes fossem embora. E às vésperas da guerra saiu Golda Meir, que era do Mapai, não sei se o professor Gerson tem conhecimento. Ela e várias outras pessoas saíram às ruas de Tel Aviv, implorando para os árabes ficarem e não irem embora. Eu não sei se tem conhecimento disso aqui. E sobre uma questão sobre se Israel é um país judaico e não abre permissão aos outros, eu queria lembrar que tem vários partidos árabes representados e legais. E quanto aos refugiados, eu queria exatamente, começa por aqui, que eu não sei de onde que eles fugiram, nem porque quando houve um pedido deles permanecerem. E continuando, eu queria acho que o professor Gershon podia ver, de repente ele tem os amigos árabes, ele poderia talvez dizer por que um judeu não pode morar na Arábia Saudita. Lá sim tem limpeza étnica e lá sim não pode nenhum judeu morar. Mas isso, a lei do retorno, eu queria saber também sobre a lei do retorno. Me parece que quantos que foram foragidos, quantos árabes que foram fugidos? 800 mil. Foram 850 mil os fugitivos judeus de países árabes. Eles saíram sem seus pertences, sem nada nas mãos. Eu queria saber se eles têm direito a uma lei do retorno, porque não me parece que tem nada, não se fala disso. Eles fugiram com uma mala na mão, mas a diferença disso é porque os judeus no resto do mundo se preocuparam com esses judeus e eles foram aceitos em Israel e em todos os lugares do mundo eles tiveram apoio da população judaica que já estava em alguns lugares do mundo. Mas enquanto isso, os árabes que saíram desse pedaço da Palestina, eles foram mantidos em assentamentos de foragidos. E nunca a ONU se preocupou em fazer deles cidadãos. Eles foram mantidos como refugiados a serem usados como arma política dos países árabes contra Israel. Eles têm 60 anos. 60 anos eu acho que é muito tempo para alguém receber refugiados. E 80% da Jordânia são árabes de origem de Israel. Então... Palestina. De origem árabe, e de origem árabe do pré-47. Então eu queria deixar essa pergunta e respondendo também à colocação do professor Leonardo Mansur, eu queria perguntar... Mansur, eu queria lembrar que eu não estou me lembrado da última vez que caiu um Katyusha ou um Qassam em Londres para que exigisse uma ação militar de bombardeamento de focos terroristas. Eu não estou lembrado disso. Aconteceu? Explodiram o metrô de Madrid outro dia. Não, estou perguntando de Londres. Londres caiu o Big Bang explodiu. Uma vez, não todo dia, que nem Sderot, 10 vezes. Caíram 8 mil mísseis em Sderot, é um absurdo. Numa retirada de Israel. Israel se retirou de Gaza, entregou na mão do Hamas, que foi eleito com eleições normais. A maioria votou nele, com as propostas dele de acabar com Israel. E caíram 8 mil Katyushas. É algo, não é suportável para nenhum Estado. E a gente não é obrigado a ficar suportando isso. E nós temos o direito de nos defender. Obrigado. Agora o aluno ali. Não, ali, de você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar as falas na próxima, eu não falei isso, deveria ter falado, como não falei, vou encerrar as inscrições na fala do próximo aluno, para que a gente possa depois passar a palavra para a mesa, tá bom? A minha pergunta é para o Gershon. Eu queria saber se, mesmo que a realidade se encaminhe futuramente para um Estado binacional, ou mesmo pela manutenção de dois Estados, um judaico, o Estado de Israel e o Estado palestino, se de repente, se o senhor vê, de repente, a necessidade do Estado de Israel evoluir de um Estado judeu para um Estado que realmente integre a sua população. Porque eu vejo, por exemplo, o exemplo de símbolos nacionais de Israel, como, por exemplo, o hino, o Atikva,
que fala, por exemplo, da alma judaica. E aí tem, por exemplo, existe um jogador da seleção israelense que ele é árabe. E aí ele manifestou uma vez num documentário como ele não se sente integrado por isso. Quer dizer, ele se dedica, ele está lá, ele joga por Israel, né? Mas aquele país onde ele gostaria de ser integrado, ele não se sente integrado. Por exemplo, ele não canta o hino, onde todo mundo canta o hino nacional, num jogo de futebol normal, ele não pode cantar aquele hino, porque aquele hino fala dos sonhos, dos anseios da alma judaica, né? Nefesh Yehudi. E a questão também da bandeira de Israel. E só queria colocar mais uma coisa, quando se fala, realmente, Israel, em termos de direitos das minorias religiosas, tem uma série de... busca respeitar, desde a proclamação de independência, está estabelecido que busca respeitar as minorias religiosas e tal. Mas a prática, que muita gente não falou, é que os dados sociais, socioeconômicos dos árabes em Israel são extremamente inferiores aos dados dos judeus israelenses. Então existe uma realidade prática de... realmente as leis é muito próximo, mas ainda existe essa desigualdade prática, né? Só queria saber isso. Agora, ali, aqui é o estudante. Boa tarde, meu nome é Ives, faço relações internacionais. E eu achei interessante um debate de esquerda aqui sobre Israel, porque minha tese de monografia é a esquerda referente a Israel. Eu entendo que tem uma controvérsia entre o que é a esquerda e o que é a contra Israel. Por quê? Porque a esquerda é um grupo que pensa... A esquerda pensa em um grupo não teológico, enquanto a esquerda hoje em dia está apoiando a teologia do Hamas. A esquerda é contra a tirania e está apoiando o Hamas, que faz tirania interna. Então, a primeira pergunta é: por que essa contradição dentro da esquerda, que gostaria de uma igualdade e apoia uma tirania? A segunda pergunta é sobre a guerra sobre o medo. Nas minhas aulas de teoria de relações internacionais, eu aprendi que existem alguns tipos de guerra. E a guerra de 67 e a guerra contra Gaza são guerras pelo medo, guerras preemptivas, ou seja, um Estado, ou, como foi o caso do Egito, ou um grupo terrorista como o Hamas, coloca ou militares na frente de Israel, ou ele fica jogando mísseis toda hora em Israel, o que causa uma guerra, porque ou você se defende ou você morre. E a terceira coisa que eu queria falar é sobre o terrorismo. O terrorismo, ele é a ação de uma pessoa ou de um grupo contra uma população civil com objetivos políticos. Se na carta de constituição do Hamas ele fala sobre o objetivo de a longo prazo destruir Israel com ataques terroristas, e a longo prazo para um grupo teológico, quer dizer, a eternidade, porque religião acredita em eternidade, então esse grupo Hamas tem esse objetivo de bombardeando diversas vezes, atacando com bombas, com ataques terroristas, ganhar esse território de Israel. E a última coisa é, por que aqui na mesa ninguém falou sobre como conseguir a paz? Todo mundo atacou um ao outro e ninguém falou sobre paz. Como conseguir a paz, vocês esquerdistas que querem a igualdade? Obrigada. Agora, queremos... Boa noite, meu nome é Érico, eu sou da Liga Bolchevique Internacionalista e queria contribuir com o debate, primeiramente tranquilizando os companheiros, as pessoas que aqui defendem o sionismo, que a burguesia árabe
jamais será capaz de destruir Israel. A burguesia árabe, historicamente, é responsável por trair a causa da libertação dos povos árabes e oprimidos. O Hezbollah e o Hamas, por mais que tenham escrito em seus programas e estatutos a destruição do Estado de Israel, são incapazes de fazer. Somente a classe operária, judia, palestina e árabe, dos conjuntos dos povos oprimidos do Oriente Médio, será capaz de levar adiante essa tarefa histórica. Porque Israel não é um Estado convencional, como vários da mesa falaram. Eu vou citar aqui uma declaração ao Congresso dos Estados Unidos, feita pelo Ehud Olmert, que recentemente perdeu o governo porque era considerado moderado pelo governo atual de Israel. Ele fala o seguinte: sempre acreditei e sigo acreditando no eterno e histórico direito de nosso povo a toda esta terra. Ele era considerado moderado porque perdeu inclusive a primeira guerra em 60 anos de Israel para um povo árabe, para uma guerrilha de 10 mil homens que foi o Hezbollah. No entanto, nem o Hezbollah, nem nenhum desses grupos guerrilheiros é capaz de levar adiante uma tarefa histórica da classe operária mundial: destruir o Estado de Israel. Um Estado nazi-sionista, não mais sionista só. É nazi-sionista porque esmaga os povos da região. Esmaga como o próprio Hitler não foi capaz com tantas armas fazer sobre o Holocausto. O Holocausto implantado hoje sobre a faixa de Gaza é um holocausto de 60 anos, não são de 5 ou 10 anos como foi na Segunda Guerra Mundial. É um holocausto de 60 anos e causou milhares e milhares de refugiados, e continua, e duplica. E Hitler não concentrou tantas armas em suas mãos como o atual Estado israelense. Tantas armas de destruição em massas, armas químicas e tanto poder midiático mundial. Para concluir, eu queria destacar um fato que não foi citado, porque também não é o tema desse debate. É o que está acontecendo hoje em Honduras. O governo imperialista dos Estados Unidos, que sustenta, financia, patrocina e arma o Estado de Israel, também promoveu um golpe militar em Honduras. E nesse momento, diante da revolta popular, diante da reação dos trabalhadores de Honduras, ele é obrigado, aliado ao governo Lula, a reimplantar o governo Zelaya, à presidência. E isso vai ser para que os trabalhadores de Honduras não levem adiante uma luta e possam destruir o próprio regime capitalista em Honduras. Nós temos um documento especial sobre essa questão, que estamos aqui com a nossa banca repartindo para os companheiros, e quem quiser tiver acesso, é o nosso jornal Luta Operária Especial. Muito obrigado.